coisa mais importante do clube hoje é o título. É isso que eu passo, inclusive, para os meus jogadores, que às vezes eles precisam se colocar no lugar do torcedor para sentirem os sentimentos do nosso torcedor, da vontade que sim de ver o Grêmio numa final depois de 15 anos. O Grêmio jogou 180 minutos da competição, o Cruzeiro só jogou 90 e pagou por isso. Gosto de fazer muitos pedidos com o meu grupo. Hoje eu não fiz pedido nenhum. Eu dei uma ordem para eles, que eles estavam proibidos de decepcionar o nosso torcedor e de decepcionar seus familiares quando eles chegassem em casa. Eles estavam proibidos disso e proibidos de entrar no vestiário sem a nossa classificação. Parabéns, Tricolor, voltando a uma final de campeonato em nível nacional depois de tanto tempo. Pois é, o Grêmio está na final da Copa do Brasil e, é claro, os donos da bola vai repercutir muito a respeito deste momento importante da vida do Grêmio. É claro, também vamos repercutir a eliminação do Internacional nessa mesma competição. Mas será que não foi uma boa para o Inter, que tem o foco na fuga do rebaixamento do Campeonato Brasileiro? Vai dar polêmica, né? Tudo isso e muito mais a partir de agora na sua tela para todo o estado do Rio Grande do Sul. Mas antes, como sempre, Central Bandeirantes do Esporte com ele, João Batista Filho. Diga lá, JB. Tudo bem? Boa tarde, Ribeiro. A todos que estão nos assistindo, 3 informações de Grêmio aqui. 3, não vamos me confundir não. 3. Olha só, primeiro, o Grêmio vai com reservas na próxima segunda-feira contra o Sport. Esta é a tendência, tá? Para poupar e começar a já pensar na final da Copa do Brasil. Amanhã tem sorteio dos mandos, o presidente Romildo vai estar lá. Outra situação importante, o Grêmio não quer falar sobre eleições. O presidente Romildo disse ontem que sabe que tem o processo eleitoral, ele deve ganhar, é o favorito, mas não quer falar sobre isso para não desfocar em nenhum momento da final. E o técnico Renato, que tem contrato até dezembro, também se manifestou, dizendo, olha, não quero nem falar sobre renovação agora. Primeiro a final e depois a renovação. É óbvio que o Renato também está pensando que com o Caneco na sala dele, a situação fica bem melhor para renovar o contrato. Né, Ribeiro? Não tenha dúvida nenhuma, né? Com o Caneco, Renato, além de ninguém tirá-lo do Grêmio, vai sair bem mais caro, né? Mas isso, para quem ganha, é um problema bom. Ou é ou não é? Muito bem. No seu vídeo, o compacto do empate que garantiu o Grêmio na final da Copa do Brasil. Paulo Brito. Está começando o jogo na Arena em Porto Alegre. Vale vaga na final da Copa do Brasil. Grêmio em ampla vantagem em cima do Cruzeiro. Lá vem cruzamento da esquerda, tira a zaga do Grêmio. Robinho pegou a sobra, bateu de longe. Marcelo Groy fez a defesa. Veja só como tirou ali o zagueirão Kahneman. E o Robinho bateu tranquilo, Marcelo Groy. Vem chegando bem o Grêmio, Douglas, a bonita tabela, Marcelo Oliveira vai se metendo pelo lado esquerdo, olha o Luan, colocou a bola na área, Marcelo Oliveira, subiu demais. Vejam só como o Marcelo Oliveira está voltando a ser aquele jogador, aparece como centroavante na cara do gol. Vem chegando aí o Cruzeiro, o Grêmio fecha a porta, Ariel Cabral bateu perna esquerda, esta bola foi do travessão. Veja só, Ariel Cabral, perna canhota, Marcelo Groy conferiu e pareceu que bateu no travessão. Arrascaeta na cobrança de falta, só mexeu com os olhos o Marcelo Groy, olha só, passou muito perto do gol. Olha o Douglas,
Meteu na frente Pedro Rocha. Tentou chegar na bola, sai antes do gol. O goleiro da equipe do Cruzeiro, Rafael, para fazer a defesa. Lá vem o Grêmio, trabalhando pelo lado esquerdo da tabela bonita. Marcelo Oliveira. Rafael faz a defesa. Grande partida do Marcelo Oliveira. Olha só, chegando. Chute para a defesa do Rafael. Aí vem o Cruzeiro e mais uma tentativa. Cruzeiro precisa fazer muitos gols na arena. O chute chegou bem para fazer a defesa. O Marcelo Gray, você acompanha no replay. Veio o Grêmio pelo lado direito. Luan, pra lá, pra cá. Colocou, olha que jogada bonita. Rafael brilhou, salvou a equipe do Cruzeiro. Luan ajeitou com muito carinho para o jogador Pedro Rocha. E o Rafael foi lá buscar. Veio o Cruzeiro, insiste, precisa fazer gols. Foi lá Marcelo Gray, de novo, é uma parede contra a equipe mineira. Veio o Grêmio, Luan, Ramiro tá avançando pela direita, olha só, tá livre, Neves solto, bateu cruzado. Foi lá o Rafael para fazer a defesa. Aí o Ramiro, ó, como ele bate de 3 dedos. E o goleirão pegou. Douglas, perna canhota, colocou lá dentro da área, cabeçada. Jeromel na área, você acompanha no replay, subiu mais que todo mundo, foi lá o Rafael e pegou. Vem o Grêmio, Douglas, bonita jogada, Luan, pode marcar, colocou, feito! E o juiz da partida anula o gol do Grêmio. É a cobrança do tiro de meta, finzinho do jogo na Arena em Porto Alegre. Vai terminar. O Grêmio está chegando, o Grêmio está lá. Grêmio na final da Copa do Brasil. O Grêmio 4 vezes campeão da competição. Vai pela 5ª vez brigar pelo título. O Grêmio na final. E agora, contra a equipe do Atlético Mineiro, vai buscar o título da Copa do Brasil. O Grêmio já brigou mais vezes pelo título da Copa do Brasil, já perdeu o final, mas tem a chance agora de conquistar pela 5ª vez, chegando na final contra o Atlético Mineiro. E é claro, né, evidentemente que o torcedor do Grêmio está eufórico com essa possibilidade. Afinal de contas, 15 anos que o Grêmio não ganha um título de expressão, um título em nível nacional. Ayrton Ruschel, não vem de bandeira hoje aí, Ruschel? Eu quero dividir hoje a minha alegria, o meu sorriso com todo o tricolor, toda a torcida tricolor. Foi tão legal hoje chegando aqui na TV Bandeirantes, desde a entrada, a forma com que o mundo que Bandeirantes me recebeu, me identificando a minha alegria e também alegre os gremistas, é muito legal. Ribeiro, eu tive a felicidade de estar nos últimos 2 momentos do Grêmio, estava na diretoria em 2001, quando tivemos o último título, e também vivi o dissabor em 2007, quando perdemos a final para o Boca Juniors, também na diretoria. Mas o importante de chegar a uma final é que tu faz com que o torcedor volte a se comprometer com o clube. O clube cresce como instituição, reproduz seus conceitos, a base, repercute lá na base. O menino lá na base que vê o seu profissional chegar a uma final, chegar a disputar uma competição deste nível, com possibilidade de vencer. Então isso é muito importante para o Grêmio, depois desses 15 anos tão sofridos que tu lembras aí. Nós chegarmos, lógico, há um grande caminho a ser perseguido, o Atlético é uma grande equipe, né? Não está nada decidido, mas chegar a uma final volta de novo a dimensionar o tamanho do Grêmio. O José Aldo narrou ontem pela Rádio Bandeirantes e a gente notava que era um jogo que, embora tivesse uma vantagem muito expressiva do Grêmio, conquistada brilhantemente lá em Belo Horizonte, evidentemente que foi com um ambiente de tensão, de nervosismo, porque o jogo também, o caráter do jogo assim exigia, não é, Zé Aldo? Sim, é uma ideia correta, Ribeiro, essa avaliação. Nós falávamos fora do ar aqui antes de começar o programa com o Daniel sobre a arbitragem. O Daniel acha que o árbitro acabou errando em lances capitais. E eu disse, olha, eu gostei muito do árbitro, porque era um jogo muito duro e o árbitro acertou muito no acompanhar o jogo de cima. Se é um outro árbitro do tipo do Jailson, que apitou o jogo do Inter lá, o jogo teria descambado. Não sei o que poderia ter sido. Ele nunca perdeu o controle do jogo.
e ele estava o tempo todo em cima. Teve um cara do Cruzeiro, o Alisson, desde o começo do jogo começou a querer cavar faltas na entrada da área e quase teve gol o time do Cruzeiro numa cobrança de falta do De Arrascaeta. Exatamente nesses momentos o árbitro estava ali olhando e dizendo segue, e estava em cima da jogada, o cara não podia nem reclamar. Então, um jogo duríssimo, um jogo duríssimo. Disciplinarmente bem. Posicionamento dele em campo, achei o árbitro muito mal posicionado. Tu acha que as diagonais dele são mal feitas, né? Ele é muito mal, ele se posiciona muito mal. Ele participou, ele chegou a conduzir a bola com o peito numa jogada. Quer dizer, o Grêmio tinha 3 zagueiros para tirar uma bola na risca da grande área e quase que os zagueiros não chegam na bola porque o juiz estava bem na risca da grande área atrapalhando os zagueiros. Mas fora isso, disciplinarmente ele foi bem. Embora pênalti para o Grêmio, que ele não marcou, e o gol do Grêmio, aquele gol no final ali, foi um gol legal, né? Aí mais o Bandeira, né, Daniel? Mas aí não é do juiz, é do Bandeira e tal, mas é do trio de da Bandeira, uma baixinha. Boa Bandeira. Ribeiro... Agora, eu não gostei, sinceramente, eu senti o Grêmio... Tu não gostou do quê, Daniel? Não gostei, eu senti o Grêmio tenso no primeiro tempo. Agora, o Grêmio defensivamente fez uma partida impecável de novo. E o jogador, o Jeromel jogou muito bem. Agora o Kahneman jogou bem de novo, né? A regularidade do Kahneman é um negócio impressionante. Agora é normal que o Grêmio tivesse essa pressão do tempo sem chegar à final, porque recai é quem está no campo hoje. Quem carrega a carga do clube é quem entra justamente para tentar essa responsabilidade aí. E conforme eu disse aqui, né, Ribeiro, 2-0 foi uma vitória muito grande, uma vantagem muito grande. Deu a lógica, né? É isso, eu quero aqui, hoje estou vivendo a felicidade de fazer 2 programas seguidos, onde é impossível. Ontem nós fizemos a projeção, hoje nós estamos tratando do realizado. Né? E eu quero cumprimentar aqui o meu amigo Daniel, que ontem na análise do jogo aferiu com muita felicidade como seria o jogo. Exatamente, nós sabíamos que o Cruzeiro exatamente sairia em cima, tentando em cima dessa expectativa, dessa reversão de expectativa de jogar a torcida contra, sairia em cima, apertando o Grêmio, criando dificuldades, e assim o fez. O que ocorreu, evidentemente, como no futebol são 11 seres humanos, o Cruzeiro correu demais para fazer aquela marcação no primeiro tempo, e no segundo tempo, então, o Grêmio achou os espaços e podia ter confirmado até com uma vitória a sua classificação. Torcedor quer falar, João Batista Filho? Então fala, torcedor. Claro que sim, Ribeiro Neto. Na nossa página no Facebook, Os Donos da Bola RS, vai lá e procura no Facebook. Depois a gente também posta o programa no YouTube para quem perdeu. O Carlos Teodoro tá falando, o Grêmio jogou bem, só que o Everton Cebolinha tem que ser titular, isso é óbvio. O jogo poderia ter sido 3-0, porque o Pedro Rocha, na visão dele, perdeu muitos gols. Ele também está reclamando de um pênalti que existiu em cima do Ramiro. O Leandro Oliveira está dizendo que se não fosse o Renato Gaúcho, o Grêmio não estaria vivendo o momento que está. O cara levantou o grupo, deu moral para os jogadores e também mais confiança. Aliás, na sequência até o Renato fala sobre isso. Um detalhe é que na zona mista eu tive contato principalmente com 2 jogadores. Pude conversar com o Pedro Jeromel e com o Marcelo Groi. E a pergunta que eu fiz foi simples. Se eles imaginavam, achavam que o Grêmio já está com toda a pinta de um campeão, já tem atributos para ser campeão. O Jeromel, daquele jeitão dele, que é meio um pouquinho em cima do muro, disse, olha, eu não sei, espero que sim. Mas o Marcelo Groi acha que o Grêmio tem boas qualidades sim para um time campeão e elogiou até o técnico Renato Portaluppi, que sabe reconhecer o trabalho do Roger Machado, mas que também colocou a situação, o empenho que faltava para o time do Grêmio, aquela virtude que a gente sempre comemora do time do Grêmio. Pois é, né? Eu acho assim que o Grêmio chega para a final... Chega forte. Chega bem. Eu acho que a expressão é chegar forte. Chega forte. Depois nós vamos falar um pouquinho mais do adversário do Grêmio, que eliminou o Internacional. Eu acho que o Grêmio chega com uma estima elevada, Puxo. Porque, afinal de contas, vive um campeonato brasileiro onde ali está rodando o G6 e tal, mas focado na Copa do Brasil, está fazendo por merecer. O Grêmio chega à final com merecimento, seu Puxo. Sem dúvida. Eu acho que o Grêmio conseguiu, a gente fala assim, para tu vencer, tu precisa criar ao longo da competição um estigma de vencedor. Quando o próprio jogador acredita que ele possa ganhar, né? E o Grêmio fez esse crescendo até, veja que a sua classificação com o Atlético Paranaense
que foi nos pênaltis, naquela dificuldade. Depois, com o Palmeiras, a classificação foi obtida em São Paulo, a retrospectiva é muito bonita, ela mostra isso. Então, uma final, tu vai crescendo e chega ali, aí reitero o que disse, com seus setores harmonizados. O Grêmio conseguiu corrigir seus problemas defensivos, né? Um meio de campo que com a perda do Juliano acabou sendo reposto com o Renato no Ramiro. Então o Grêmio harmonizou seus setores, né? E se mostra ser uma equipe pronta para uma decisão. Contra o Atlético Mineiro, que aliás, vamos tendo imagens aí, eliminou o Internacional e o Inter jogou bem. O Atlético Mineiro tem um bom time, bom grupo, mas não está jogando tão bem assim. Ele perdeu o zagueiro Leonardo Silva, que é um jogador fundamental para esse time, quer na defesa, quer no ataque, e seja defendendo ou atacando, sem o Leonardo Silva, o Atlético se torna um time menor. Porque nos momentos de dificuldade, com times bons, quando há uma marcação sobre o prato, quem que resolve na bola aérea no Atlético? O Leonardo Silva. Sem ele, o Eraso não está conseguindo fazer isso e o Atlético se transformou num time também defensivamente... frágil. Ele perdeu personalidade. Exatamente. O interessante desse confronto contra o Atlético, e eu há pouco disse isso no apito final da Rádio Bandeirantes, o Internacional, se formos por justiça, né, que no futebol é uma coisa muito subjetiva, né, ou merecimento até, embora isso também possa prevalecer, como no caso do Grêmio agora há pouco disse, o Inter foi melhor que o Atlético nos dois jogos, na minha opinião. O Atlético foi mais efetivo, foi mais competente, mas em desempenho... Porque tem qualidade para isso, né? Bom, tudo bem, mas o Internacional... poderia merecer estar na final. É a diferença no Campeonato Brasileiro, né, Ribeiro? Se pegarmos Atlético Mineiro e Internacional, no Campeonato Brasileiro o merecimento é do Atlético Mineiro no comparativo com os dois, porque a trajetória é boa. Agora, a Copa do Brasil são etapas de 2 jogos, né? E o Inter até se portou bem nos 2 jogos. Até se portou bem, não. E aí que eu quero chegar. E eu não consigo entender, meu Deus. Aí houve falta, tá? No Ceará. Diga-se de passagem, né? Houve falta na origem do lance que deu o gol do Atlético Mineiro, o primeiro gol do Lucas Prata. Engraçado, ninguém reclamou, né? Não, mas reclamou muito depois. Todo mundo reclamou. Reclamou, cercaram o juiz. Cercaram o juiz. Na hora? A indignação que o Inter teve no jogo de ontem, né? No intervalo da partida e depois no final do jogo, essa indignação eu, infelizmente, não vi contra o Santa Cruz. Mas eu vi contra o Flamengo. Não seja injusto, Ribeiro. Mas tinha que ter contra o Santa Cruz. Tinha que ter contra o Santa Cruz, tinha que ter contra o Vitória, tinha que ter contra o América, mas não teve. Está provado que o Inter se enfeitou, tá? Porque acreditou e colocou todas as suas forças anímicas, entendeu? Na Copa do Brasil. Esse que é o grande problema do Internacional. Eu queria contra o Santa Cruz essa indignação, porque quero ela contra o Palmeiras. Não adianta ver, mas o Inter jogou bem, provando que o Inter melhorou. Não, o Inter tem que melhorar no Campeonato Brasileiro. Inter tem que ter indignação no Campeonato Brasileiro. Não adianta na Copa do Brasil. Tu sabe por que tu não viu isso contra o Santa Cruz? E tu viu contra o Flamengo e tu viu contra o Atlético Mineiro? Porque o Flamengo é melhor que o Inter e o Atlético Mineiro é melhor que o Inter. O Internacional fez um gol no Beira-Rio, 40 mil torcedores, 6 minutos de partida, e aí se alçou. Achou que era o Real Madrid. Não fez e achou que aos 10, aos 15 minutos já estaria 3-0. E a coisa começou a encrespar. E quem é que permitiu isso? O time do Inter. O contexto do Internacional. Claro. Então, assim, eu estou assim com o perdão que o torcedor colorado possa ter comigo. Eu estou comemorando o fato do Inter não ter um Grenal pela frente decidindo a Copa do Brasil. Vocês imaginam, torcedores do Internacional, o que seria até para você, torcedor? Você ficaria completamente enlouquecido, porque tudo isso vem atrapalhando o Internacional. Essa mistura de foco atrapalha a vida do Internacional. Hoje, o Inter tem uma missão muito, mas muito mais importante, e eu tenho certeza que o torcedor, se pensar de forma racional, vai concordar comigo. A missão do Inter é sair da zona do rebaixamento. O resto é plus. O resto é bonus track. Pelo amor de Deus. Então o Internacional num cavalo de batalha, é isso? É uma overdose de Ribeiro em todos os veículos da Rede Bandeirantes, dizendo e tentando provar que está atrapalhando, mas na prática a gente não viu isso.
Qual é o elemento objetivo que caracteriza que o jogo do Inter, do meio de semana contra o Atlético Mineiro, interferiu no andamento do jogo contra o Santa Cruz? Nenhum. O Inter teve um jogador expulso, no final do jogo teve Vitinho. O Flamengo, o Ribeiro não dizia isso. Teve Vitinho com lesão muscular, e o jogo foi um jogo normal. Não teve nada de relação com o jogo do meio de semana com o Atlético. E o Ribeiro continua batendo nessa tecla, batendo insistentemente. É a minha opinião, né? Não, aliás, sei, mas tu tá tentando enfiar a goela abaixo das pessoas. Não, eu sou humilde. Aliás, como o Renato... Eu sou humilde como o Renato Portaluppi se mostrou ontem, depois do jogo. Vamos acompanhar. Malandro. Eu fiz pouco. Isso tudo a gente tem que agradecer os jogadores. É aquilo que fala, a gente treina, a gente aconselha, a gente mostra o vídeo, a gente corrige, a gente dá conselho, a gente mostra a parte tática deles, entendeu? Mas se eles não quiserem fazer, não tem, pode trazer o melhor treinador do mundo. Então o grupo é aquilo que eu falei, o meu grupo é maravilhoso, o grupo ele é muito dedicado, entendeu? Eu faço o meu papel de treinador. Eu acredito que o grupo, acima de tudo, me recebeu muito bem. A gente tem uma relação muito boa. Eu acho que mais do que nunca um treinador, é lógico que a parte tática é importante, mas você saber, isso é fundamental. É isso que muita gente não fala, muita gente de repente não sabe, mas o papel do treinador, volto a repetir, além da parte tática, que é muito importante, é o gerenciamento com o grupo. No momento que você não consegue conduzir teu grupo, pode ser qualquer treinador, pode ser o melhor do mundo, é melhor pegar o boné e ir embora. Então, essa é a parte mais difícil para o treinador, você conviver diariamente com 30 jogadores e ter esses 30 jogadores em suas mãos. No momento que você precisar, você sabe que eles vão entrar, independente de quem quer que seja, independente da posição, e o jogador vai se entregar, ele vai dar conta do recado. Então, acho que isso é a maior qualidade de qualquer treinador no mundo, é ele saber gerenciar um grupo. Eu vou além, né, Renato? Isso aí serve, não é só no futebol. Gerenciar, administrar pessoas, né, ainda mais num grupo grande, é uma das coisas mais difíceis do mundo, né? Porque aí você trabalha com temperamentos diferentes, com personalidades diferentes, com egos diferentes, vaidades distintas, né? E para você administrar tudo isso uniformemente, colocar tudo isso dentro de um objetivo único do grupo em si, não é fácil. Aliás, é uma das tarefas mais difíceis que existem no futebol, numa empresa, em qualquer local de trabalho. Eu queria fazer esse elogio, Renato, até elogiei que ele veio mais maduro, a maturidade, o passar dos anos, a gente pode aferir, faz bem para todos e fez bem para ele. Porque veja, ele quando nas passagens pelo Grêmio, ele teve esquema com 3 zagueiros, ele teve esquema com 3 volantes, ou seja, ele tem uma variação de esquema e ele soube reconhecer os méritos do Roger. Ele iniciou o trabalho dele a partir do esquema do Roger, ou seja, ele disse, eu não vou começar do zero, aqui nós estamos em agosto, setembro, então ele pegou todo um trabalho e aí sim, entrou o talento dele, o mérito dele, em impor o seu estilo, as suas virtudes, que nós estamos chamando de um aperfeiçoamento do esquema do Roger, do treinamento do Roger, e aí o Grêmio ficou tão competitivo. Mais do que isso, me parece que o Renato deixou aqui aberto para o público uma ideia que deveria ter sido aplicada antes dele, quando Antônio Dutra Júnior e Alberto Guerra estavam brigando por poder dentro do vestiário e interferindo na condição do ambiente de trabalho. Ele chegou e aplacou tudo isso, ele acalmou tudo isso, ele eliminou tudo isso e ele está fazendo ao estilo antigo o certo, como os treinadores da moda antiga que eram... Opa, então agora o antigo é bom. Não, porque quando o Roger estava no comando, gerenciar isso era um horror, né? Gerenciar pessoas é uma das dificuldades e das tarefas mais complexas que tem nas grandes corporações, porque não tem uma cartilha. Isso não tem a ver com tu pegar um manualzinho, aplica isso, aplica aquilo que funciona. Não, isso é sensibilidade humana. Tu tem que ser honesto, com leal. Eu vou fazer uma questão para vocês agora. E tu já irias fazer uma crítica ao Roger? Ele quer fazer uma crítica ao Roger. Não. E eu não interrompi para fazer a defesa, porque eu respeito, estava falando o meu narrador querido aqui, eu não iria interrompê-lo. Mas já ia criticar.
criticar o Por Roger. que para elogiar alguém temos que criticar outro? Pelo contrário, gostei o Renato só está fazendo, na minha opinião, esse grande trabalho pelo legado do Roger. Isso é Mas verdade. tu já vinha com uma crítica. Porque o moderno... Não, é que naquela tem época moderno. que só tinha o Roger aqui, se dizia que o moderno é o que tinha invadido o futebol e fazer coletivo era ultrapassado, né? O Renato faz coletivo. Não, mas Deixa eu te fazer uma pergunta. Ele misturou as estações aí, Daniel. O moderno que se falava era do trabalho de treinamento, Tô falando. não do gerenciamento do O vestiário. Renato faz coletivo. Viu? O Renato pegou e deu uma semana de folga para os caras e foi pro Rio. E a gente ficou cornetando o Renato e agora nós estamos percebendo que ele estava com razão. Tu pode fazer coletivo e ser moderno. Uma coisa não exclui a outra. Tá bem, tá bem. Uma coisa, tu não pode pegar uma opinião e transformar na opinião da imprensa. Não, claro que não. Não é uma opinião. Eu vi várias opiniões. Aqui, ó, eu tenho uma pergunta para vocês. Eu me lembro de poucos dizendo isso e na eu Bandeirantes. quero que vocês Muito sejam sinceros e autênticos. Opa. Tá? Aliás, eu já fiz essa Tu quer pergunta sinceridade nossa? aqui. Pelo menos hoje, tá? Olha aqui, ó. Renato Portaluppi. Ele já está justificado para seguir no Grêmio? Sim. Silêncio. Não tem silêncio, sim. Silêncio. Sim. Sim. Por quê? Sim. O trabalho dele é bom. Não é um trabalho pontual, não é um trabalho que foi feito para este momento. Então eu te pergunto, tá? Porque não era projeto do Grêmio Renato, né? Perfeito. Veio porque não tinha outro. Como também o Roger não era. Também não era. Como também o Roger não era. Só que tem um detalhe. Se o Grêmio não ganhar a Copa do Brasil, e aí? Tá? É um trabalho que mostra que precisa ter uma continuidade. Porque já está aí indicando que é possível ser campeão com o que está sendo feito. Então é um trabalho que tem que ter continuidade. Eu não gosto dessa história de que o trabalho foi bom, daqui a pouco tu interrompe e parte com outra... O Roger não teve, né? Não teve porque o Roger não quis, Pedro. O Roger colocou o cargo à disposição. Se ele quisesse, ele seria o treinador do Grêmio hoje. E aí, então eu acho que tem que ter a continuidade. Bem, eu entendo a pergunta jornalística, eu entendo a importância dela, mas eu quero dizer que, lamentavelmente, no futebol não funciona assim. Tudo começa pela vontade do treinador. Né? O Renato tem mostrado no seu retrospecto um desejo constante de estar treinando equipes. Né? Tanto é que ele teve um hiato agora de 2, 3 anos. Então, eu acho que, evidentemente, do Grêmio, ele é um treinador permanente. Né? Assim como o Abel Braga, se me permitem a brincadeira, é um treinador permanente internacional, o Renato é um treinador permanente do Grêmio, mas temos que saber primeiro os seus objetivos e aí muda um pouco o trabalho, Ribeiro. Aí é importante também o trabalho diretivo, porque será montado um plantel mais a cara do treinador se for o Renato. O Renato vai identificar, porque hoje ele treina uma equipe que não foi ele que montou o plantel, os 30 jogadores ele recebeu. Então ele vai trazer exatamente jogadores com ele que tem experiência de Libertadores, ele vai trazer jogadores com essa característica, jogadores com o biotipo mais parecido com o Libertadores. Então, eu insisto, o Renato é treinador permanente do Grêmio. Mas esse time ele não montou, mas ele está tendo sucesso com esse time que ele não montou. Por que ele não pode desenvolver um trabalho que surge através da filosofia do novo departamento de futebol? O histórico dessa... Como é que tu quer jogar, Renato? Assim, assado. Então nós vamos te apresentar as alternativas. Eu não sei, posso estar enganado, mas por favor me ajudem aí. O Renato, ele sempre chegou ao Grêmio, essa terceira oportunidade, em meio a um trabalho. E aí ele teve sequência no outro ano. E aí ele não deu certo. Notem, né? Se acontecer o mesmo agora... Uma vez só, né, Ribeiro? De 2010 para 2011, ele chegou à final do Gauchão, nós ganhamos 3-2 no Beira-Rio e fomos todos para o Olímpico fazer a festa do título. E o Inter inverteu 3-2 e nos pênaltis, então, o Internacional ficou campeonato gaúcho. Por sinal, é o primeiro título da série que mantém hoje. Ali o Renato não deu sequência no seu trabalho. A outra passagem, aí sim não foi almejada a continuidade. Ele fez a classificação. Deixa o João Batista Filho para contextualizar uma outra coisa que chama a atenção de todo mundo. Só para responder a tua pergunta, se me permite. Renato, sim. Sim. Se fez merecedor de permanecer e ele vai permanecer pela vontade da direção, com o apoio da torcida e já está trabalhando. Ele está tentando confirmar a volta do Fernandinho para o ano que vem. A direção estaria, o João pode nos confirmar também, já trabalhando a repatriação do Lucas Leiva. E o Grêmio está pensando em jogadores com uma ideia de manter Renato para comandar esses jogadores num projeto para 2017. Eu acho que o jogador que sai desdenhando do clube, como fez o Fernandinho, não deve voltar. Não sei. Bom, tem
uma situação que é polêmica agora. Porque a Carol Portalupe, a Carolzinha, né, que ontem me mandou um beijo, estou muito agradecido, ela continua fazendo parte do cenário tricolor, mas dessa vez de outro jeito, João Batista. O que houve, João Batista? Então, Ribeiro Neto, nós estamos vendo as imagens aí. A Carol Portalupe, primeiro, um minuto antes de terminar a partida, ela estava conosco na zona mista, passou por ali, foi direto para o reservado, o banco de reservas, onde o artigo número 8 do regulamento da CBF, ele deixa bem claro que só jogadores e membros da comissão técnica podem ficar ali. Ela ficou durante o jogo e depois invadiu o gramado. Depois que acabou o jogo, ela tirou fotos com o Renato, fez também Snapchats, Instagram, enfim, postou fotos com o seu pai. Isso foi relatado na súmula do árbitro da partida de ontem. E o Grêmio vai a julgamento. Nós temos a súmula aí, onde ele informa que ele constatou que ela entrou no gramado depois do jogo e também foi avisado pelo seu quarto árbitro que ela estava ali. Não conseguiu retirá-la a tempo, porque a partida já estava no final. O Grêmio vai a julgamento, deve ser incluso em 2 artigos. Eu há pouco conversei com o advogado do Grêmio, ele disse, olha, mando de campo, é praticamente impossível isso acontecer, mas o Gabriel Vieira, competente advogado tricolor, acredita que uma multa deve acontecer. O Grêmio vai tentar reverter essa multa para doação para uma instituição de caridade. Enfim, a Carol Portalupe trouxe esse pequeno problema, mas eu acho que pela repercussão que ela deu, ninguém está muito preocupado, não. Não tá, não. Aliás, ela está fazendo um sucesso tremendo nas redes sociais, porque ela cumprimentou todo mundo, os jogadores também, né? Até o Douglas, né, João Batista? Douglas, na realidade o que aconteceu foi o seguinte, ela foi cumprimentar o Renato Portalupe e o Douglas passou dando uma olhada. Claro, aí tem uma galera que já é mais maldosa e acha que o Douglas mas o Douglas é um cara casado e eu sei que ele é muito comportado. Não, mas que a Carol é uma menina bonita, entendeu? Chama a atenção de todo mundo. O futebol tem uma característica assim, um pouco machista e um pouco maliciosa. Por natureza. Mas está mudando cultural um pouco, isso. né? Porque hoje nós temos ali, e nós tivemos uma mulher apitando, né? Ou participando da comissão de arbitragem. E hoje a mulher ela tem uma presença significativa nos estádios. Bom, mas eu queria pegar por um outro lado. Nós vemos nesta relação de pai e filha um exemplo de amor profundo. Claro que sim. De paternidade responsável, de família. Essas coisas são tão belas e nós pegamos pelo outro lado, como fosse uma invasora. Não causou problema nenhum. Não, Zaldo. Não, ali não deve estar. Ela quebrou o protocolo da competição. Não é porque ela é uma menina bonita e tal que nós vamos, de repente, achar que o que ela fez foi certo. É que se está no regulamento, tem duas coisas. Se está no regulamento, ela não poderia ter feito. E como nós conhecemos o STJD, esse é o prato especial para o STJD aparecer. Claro. E vai ter cara aparecendo nessa hora. Aí é o seguinte, ela entrou, vai todo mundo de carona agora para querer aparecer no julgamento. É aquela frescura toda do STJD. Mas ainda bem que é importante a informação do João Batista, que falou com o advogado do Grêmio, que acha que o Grêmio não corre riscos. Existe a norma, mas existe a interpretação da norma. É evidente que a norma foi criada para que não virasse uma gandaia. Todo mundo entra no campo, todo mundo a hora. E também para desinibir, desestimular pessoas que pulassem para dentro do estádio e ficassem desfilando durante o campo. Evidentemente que será sopesado, que ela não deveria estar lá, mas o ato dela foi de grandiosidade, foi de fraternidade. Não causou embaraço no andamento do jogo. E terá uma punibilidade em proporção ao ato. Não pode se imaginar que vai se perder o mando de campo pelas cenas que nós estamos vendo aqui, que é o que mais se quer no futebol, que é a fraternidade. Na verdade, não houve nenhum tipo de tumulto ao jogo, convenhamos. Né? Não. Eu compararia com uma criança entrando em campo para abraçar o seu ídolo. Não. É o seguinte, é o pai que tem se o Renato tivesse se não fosse a Carol com 9, 10 anos... Aí podia? Coisa. É um jogador que termina um jogo e vai para a arquibancada, pega o filho no colo e volta para dentro do campo e o filho entra um elemento estranho no campo. Tem diferença, mas como no Brasil... Tu tem que botar um limite para tudo, porque as pessoas também não sabem o verdadeiro limite das coisas, aí acaba... Eu recomendaria que o único perigo que existe é se a mulher do cara vai querer entrar em campo, daqui a pouco tu não sabe se ela vai abraçar ou outra coisa, né? O intervalo, nós já voltamos. Não sei se vocês têm reparado nisso. Claro que eu sou uma pessoa democrática e eu divido as opiniões aqui, né? Agora, a Copa do Brasil atrapalhou tanto o Internacional que eu não sei
o senhor, torcedor colorado, não sabe, e nem o Celso Roth sabe qual é o time titular do Inter. Eu acho que isso é uma maldade. Mas como que maldade? Muda o time reserva joga melhor que o time titular. Posso fazer uma pergunta? O que tem a ver isso? A cada jogo dos reservas, o Celso Roth pega 2 Não, Ribeiro. Quantos titulares jogaram ontem, Ribeiro? Para início de conversa, 5. Agora me pergunta... Então tu sabe quais são os titulares? Não. Eu quero saber o seguinte, quantos serão titulares que jogaram ontem no jogo do domingo contra o Palmeiras? Já não sabe mais. Serão 5 e mais um que vai virar titular. Quem? O Anderson. O Anderson. E o Ailon? O Ailon... O Ailon vai virar titular. Então eu não venho com esse papinho aí, eu não vou esconder. O Celso Roth está todo atrapalhado. Tem um detalhe. O Celso Roth falou, jogador se escala... A cada jogo, assim. No Inter é um jogo... A cada jogo e a cada treino. O que é normal. Se tu tem um jogador que não está rendendo e outro está aparecendo bem no treino, Ricardo, não, pera um pouquinho. Você quer dizer que o Anderson, que jogou muito ontem, primeiro tempo. Tá? O primeiro tempo ele jogou muito, tá? Então agora ele virou titular. De nada é titular. Parei um pouquinho. Essa coisa sem nexo. Tá, então eu vou te fazer uma pergunta. O Alex tem que ser titular? Não sei, ele era titular há pouco. Ontem ele entrou no jogo. Eu estou fazendo uma pergunta. O Alex, tu acha que tem que ser o titular pelo que está jogando? Eu não tenho convicção com nenhum jogador do Internacional. Me desculpa dizer. Então quem joga bem tem que jogar, Ribeiro. Tem duas. Danilo Fernandes e o William. E o Dourado, que voltou a jogar bem. Tá? O resto eu não sei. Em tese eu concordo contigo. Tirou o Vitinho do time agora? Eu acho que é injusto. Espera um pouquinho, o Vitinho... O Ribeiro não gosta do Vitinho. O Vitinho não conseguiu levar ele machucado para viajar. Tem uma informação, ele sentiu no aquecimento. Era visível que ele não ia se recuperar numa lesão muscular, do jeito que ele saiu botando a mão na perna no último jogo, surpreendeu. Ô Ribeiro, eu só trago aqui uma audiência qualificada, meu querido filho Ayrton Ruschel Júnior, que está nos assistindo, que bom, reclamando de ti, que tu dissesse que foi falta do Luan no lance do Internacional, mas os 2 jogadores do Internacional não reclamaram no lance. Não, reclamaram depois. Pô, tudo bem, mas... Não, depois porque alguém deve ter soprado lá. Olha, foi falta, vamos pra cima. Foi falta, mas né? o Inter tomou o gol, ninguém fez nada, Ribeiro. Todo mundo baixou a cabeça. Eu queria ver, para vocês terem a noção do descompasso que vive o Internacional. Eu queria que essa indignação toda, já falei, olha só, essa coisa contra a arbitragem, essa coisa de pegar a bola correndo na lateral, eu quero isso no Campeonato Brasileiro. O Internacional se embeveceu da possibilidade de salvar o ano com o título e esqueceu que ele tem que fazer isso no Campeonato Brasileiro, gente. Ribeiro, nós sabemos, e eu defendi a tese, e eu concordo contigo, que a Copa do Brasil não deveria ser prioridade. Isso é o que a gente pensa. Tá? Só que o Internacional viu perspectiva de jogar a Copa do Brasil. Era a resposta a se dar principalmente à imprensa que sempre criticou essa gestão do Internacional pelo péssimo rendimento do Inter, principalmente no Campeonato Brasileiro. Tá? Isso é uma coisa. Agora, o Internacional jogou com meio time, jogou bem. Se o Inter quisesse mesmo a Copa do Brasil, ele faria todos os sacrifícios arriscando o Campeonato Brasileiro e eu não sei se teria reflexo, porque o Internacional não jogou bem contra o Coritiba e ganhou, não jogou bem contra o Figueirense, teve vontade nesses jogos. O Internacional teve vontade contra o Botafogo. Verdade. Não, contra o Botafogo não teve essa indignação. Verdade que não ganhou. O Internacional teve contra o Flamengo, Ribeiro. É que tu tá pegando um jogo só para transformar como a Cada jogo do Inter é uma Copa do Mundo no Brasileiro. Mas uma coisa não exclui a outra, Ribeiro. Tu acha que o Internacional não quis jogar? O Inter foi autossuficiente contra o Santa Cruz. Imagina, não é porque tinha jogado bem. Com essa bolinha autossuficiente. Não é porque tinha jogado bem. Porque te atrapalhou. Não se atrapalhou. Você achou que já estava jogando muito. Não se atrapalhou. Já tinha ganho o jogo antes. Não se atrapalhou. Isso aí tu não consegue controlar, Danielzinho. Mas vem cá, um time que está jogando bem vai enfrentar o Santa Cruz, a tendência é que ganhe. O erro do Inter foi ser autossuficiente neste jogo. Não foi por causa do jogo contra o Atlético Mineiro. Era a trajetória. O mais importante do Internacional não foi a classificação na Copa do Brasil, foi virar em cima do Flamengo no Beira-Rio. Ribeiro, eu quero concordar em parte com o início da tua manifestação, que eu acho que talvez no balanço que o Internacional faça é não ter definido até agora um time.
Se nós fizermos um desafio aqui, nós 4, quem será a equipe titular? Já que o Internacional vai com esse titular que o Palmeiras, né? É isso aí. Eu não sei. Tirando os 2 volantes, a partir da linha de 13 e o atacante, eu duvido nós fecharmos aqui os 4 na escalação. Danilo Fernandes e os 4 já são 5 jogadores. Para mim, o Anderson e o Alisson escalaram Rodrigo Dourado, 6. Vitinho, 7. Não sei, tá machucado? Vitinho, 7. O Anselmo, nós estamos falando de time titular, era o que vinha jogando. O Anselmo é titular, 8. E? A base do time tá aí, mais do que a base do time. Mas que jogou ontem? Ele tem dúvida em 2 ou 3. É o time reserva ontem. Ele tem dúvida em 2 ou 3, Ribeiro. Ah, tu tá querendo defender o indefensável. Não, eu não tô querendo defender o indefensável. O William é titular, tá? O William... Onde? No meio ou na lateral? Não, o William é na lateral. Não, ele é meio que não deu certo no meio. Mas as últimas aí tu questiona, vem cá, o William jogando de lateral direito ou jogando no meio é titular igual, porque é o William, ele é titular igual. Tu questiona a posição em que ele está jogando. Aí eu concordo contigo, mas ele é titular. Eu acho que o Celso Roth, por exemplo, com o William no meio campo, bagunçou o que estava dando certo. O Inter perdeu força de jogada ofensiva pelo lado direito, o lateral que não está confiante pelo lado esquerdo, que só joga a bola para o lado e para trás e não tenta uma jogadinha de fundo, nenhum drible. E o meio de campo, eu, por exemplo, achei que não deu certo, porque o William não guarda a posição. O William joga em tudo. Do meio para frente é qualquer lugar do campo. O Celso já adiantou, né, Daniel, que vai manter o William como titular do meio de campo. Mas o Ribeiro cobra uma atitude de guerra, de briga, de disputa intensa por tudo. As reclamações do banco de ontem no jogo contra o Atlético, ele quer também no Campeonato Brasileiro. Eu cogitei isso sob um outro aspecto. Eu perguntei, nós temos lá na Rádio Bandeirantes, no programa Apito Final, 2 representantes, um do Grêmio e outro do Inter, e os dirigentes. Não poderia estar vinculado, perguntei para eles, não poderia estar vinculada a atitude de entrega, reclamação e pressão na arbitragem por um poupu do prêmio para a hipótese de uma classificação à final da Copa do Brasil, que é interesse da direção, era interesse levar o time para uma decisão, a imagem da sua gestão. E os 2 dirigentes concordaram que sim, que não havia dúvida na avaliação deles, não havia dúvidas de que o Inter propôs aos seus atletas um prêmio gordo para chegar à final. Imagina o presidente Vitório Pífero, e perguntou, e o presidente mesmo reconheceu, o presidente Vitório Pífero, que é tido por muitos pares, inclusive, como um cidadão que tem uma postura arrogante. Imagina campeão da Copa do Brasil. Ele ia se lavar. Mas ia se lavar. E por isso que o Internacional jogou com o meio time. Porque se não tivesse dando bola para a Copa do Brasil, não jogava com nenhum titular. Eu quero... Só para finalizar o assunto, abordando um pouquinho mais, não é só o jogador escalado, mas é a posição escalada. O Vitinho, que jogou várias partidas pelo lado do campo, nas últimas partidas estava jogando centralizado, como como número 9. O William foi tirado de trás e jogado nessa linha. O Sacha, que jogava mais recuado, foi jogado do lado esquerdo do campo e depois do lado direito. Então não é só a troca de jogadores, é as funções que esse jogador exerceu fazer. Não há repetição na sequência das partidas. Então, e agora fica para o telespectador. Já que o time é titular, da linha de 13 e o atacante que será titular contra o Palmeiras. Aí é que eu queria chegar. Então nós não temos que criticar o fato do Inter não ter um time titular. Tem que se criticar o fato do Inter não ter um esquema. Eu acho que o time titular o Inter tem. Fala, torcedor colorado, João Batista Filho, que vai falar dos torcedores colorados. Na nossa página no Facebook, mais uma vez, e eu só lembro o seguinte, o técnico Celso Roth, por exemplo, tem prêmio, o salário dele é baixo para os padrões do futebol, R$200 mil mensais, só que ele tem um prêmio muito poupudo se conseguisse levar o Internacional, tem prêmio para ficar e tem prêmio para levar para a Libertadores da América, R$2 milhões, ou seja, se ele conquistasse a Copa do Brasil, poderia embolsar essa grana, mas parecia que ele não queria. O John Heisenberg, John, eu imagino que é esse teu sobrenome, tá? Para mim ficou claro no jogo de ontem que quando o Roth e o Carvalho viram que poderia dar errado a estratégia de ser eliminado com dignidade e perceberam que o Inter tinha chances reais de se classificar, tiraram os melhores em campo para impedir isso. O Taylor Egef, acho que é isso, tá? EGF. O pessoal tá me sacaneando aqui hoje, tá? Abraço, Taylor. Jogamos muito, mas o Celso Roth nos desclassificou, graças às substituições que fez.
entrou Andrigo, mas não Seiras, e Ariel, mas não Vitinho. Vitinho estava fora e mais uma vez o Anderson, melhor jogador da partida. O João Custódio, aí sim um sobrenome mais tranquilo. Abraço, João. O Inter fez contra o Galo seus melhores jogos. Foi desclassificado por dar preferência ao Campeonato Brasileiro e pelas escolhas do técnico Celso Roth, comissão e dirigente. Mesmo assim, perdeu a vaga porque seus atacantes cansaram de perder gols e o Galo aproveitou as suas oportunidades. O Galo foi mais competente, pontualmente. Eu não achei isso... o Galo foi mais efetivo. Eu queria analisar o Galo, já que trabalhando em perspectiva que passa a ser aniversário... Só uma frase? Pois não. Nós estamos confundindo o Galo com as atuações individuais do Prato. Não. Tira o Prato desse time do Atlético e eu não sei se o Atlético é o que ele é. É nessa linha que eu queria ir contigo. Perdão. E era nessa linha, vou comungar contigo e tu pode depois editar o que eu disser. O Atlético é uma pleia de individualidades capazes, jogadores excepcionais. Quem pode tirar Fred e pôr um Prato como faz, né? Sai Casares, sai Luan, entra Casares. Quer dizer, quem pode ter essas opções? Agora, o Atlético nos passou uma ideia de que não é um time extremamente vulnerável, joga com 2 volantes, sendo que a partir da linha de 3 ninguém tem comprometimento defensivo. Isso que o Renato enaltece tanto. Mas o Atlético perdeu muito, né, ninguém volta para marcar, é os 2 da frente. Essa linha, o Robinho não tem nem mais idade para fazer isso, né? Fica pelo lado esquerdo, o Prato ou o Fred na movimentação e eles normalmente trocam. O Luan é o que mais recompõe, mas agora que voltou para a titularidade. Então, o Atlético é uma equipe muito vocacionada para o ataque, mas com jogadores limitados na defesa e sem nenhum sistema defensivo de marcação. O Atlético já jogou melhor na temporada. Sim, com certeza. Eu acho que o Atlético está numa fase em que a individualidade é o que está fazendo a diferença. Mas o Atlético acho que é importante a gente ressaltar, o Atlético já foi muito bem. O que é aqui? Tem certeza disso, Daniel? Se a câmera tivesse pecado na cara do Ribeiro. Não, como diria o cidadão aquele, não há dúvida. Olha aqui, ó. Vamos voltar ao jogo do Grêmio. O repórter Max Correia conta detalhes de como foi a classificação do Tricolor. Os mineiros prometiam ir para cima. Quem disse que eu poupei jogadores lá porque eu queria trazer para cá, não deve ter sido eu, porque eu nunca falei sobre isso. Os fatos que aconteceram em BH contra o Grêmio, eles influenciaram na minha alteração, na minha mudança sobre escolhas. Os gaúchos garantiam que a vantagem construída fora de casa não ia abalar a concentração. Gosto de fazer muitos pedidos para o meu grupo. Hoje eu não fiz pedido nenhum. Eu dei uma ordem para eles. Proibidos de entrarem no vestiário sem a nossa classificação. Na prática, nenhum dos dois mostrou um bom futebol nos primeiros 45 minutos. O Grêmio teve nos pés de Marcelo Oliveira a chance de abrir o placar. O Cruzeiro viu o travessão ser o destino final do chute de Ariel Cabral. E de Arrascaeta passar pertinho, de falta. O segundo tempo foi de Marcelo Groy e Rafael, que parou a melhor chance do jogo na finalização de Pedro Rocha. E se foi deles, significa que não teve bola na rede. Quer dizer, até teve, mas o árbitro apontou impedimento de Luan. O Grêmio jogou 180 minutos da competição, o Cruzeiro só jogou 90 e pagou por isso. Não é possível ganhar sempre, mas estar entre os 4 melhores da competição, na minha opinião, coloca o Cruzeiro no lugar que ele deve estar sempre, disputando a possibilidade de ser campeão. E se não teve gol, significa que teve festa, em azul, preto e branco. Todo mundo está de parabéns pelo jogo que fez, a gente jogou o jogo que devia ser jogado, não sofremos gols, sabia que assim a gente ia sair com a classificação. Conseguimos ir para a final e esse era o nosso objetivo. 15 anos depois, o Grêmio volta à final da competição, que conhece como poucos. Diante do Atlético Mineiro, o tricolor gaúcho vai fazer a sua 8ª final de Copa do Brasil, em busca do 5º título. Tomara a Deus que a gente consiga, né, merecer, para que a gente possa fazer um pouquinho parte dessa história, né, poder futuramente os nossos filhos entrar no Museu do Grêmio e tá lá, né, a nossa foto, o troféu da nossa conquista. Sabe que, observando para o Marcelo Groy, eu acho que seria muito legal. Porque esse é um jogador que, infelizmente, ele estava no Conquista de Gauchão, se não me engano. Em 2006 ele estava naquele famoso Gauchão. Ele era reserva da conquista da Série B e tal. O Marcelo Groy mereceria um título. O Grêmio não acreditava nele, né? Ele mereceria um título, né? Para ficar registrando essa passagem dele
que ele é um grande goleiro, na minha opinião, e acho que ele mereceria ter algo referendado como um título em nível nacional, né? Eu acho que ele merecia isso aí. Eu conheço o histórico dele, eu chefiei uma delegação a Punta del Este do Juvenil, em 2005, do Juvenil. Ele era goleiro, já era um exemplo nos juvenis, já era uma liderança entre os meninos. Ele fez uma história muito bonita, ele foi titular nesse gauchão que o Grêmio ganhou em 2006. Foi um gauchão emblemático, onde o Inter tinha uma excepcional equipe, tanto é que foi campeão mundial, mas o Grêmio ganhou esse título no Beira-Rio e ele estava titular naquele momento. Atravessou alguns momentos de ascensão e decréscimo dentro do Grêmio, muito parecido com a história do próprio Grêmio, né? Mas tu lembras bem, se alguém que merece um título é o Marcelo Groy. Inclusive ele vinha bem e aí depois virou reserva do garoto, aquele Dida. Que não foi mal, tá? Quando esteve no Grêmio. Diga-se de passagem. Não, foi esplendoroso. O Marcelo parece um peixe... um peixe fora d'água, no sentido de ser um cara diferente no ambiente do futebol. O ambiente do futebol é um pouco levado, a linguagem é um pouco solta, e o Marcelo é cavalheiro, ele é elegante, ele é cidadão, ele não fala palavrão, ele não eleva o tom da voz, ele vem enfrentando lesões ao longo das últimas 2 temporadas, tem jogado com dores, tem tido dificuldades. Eu te confesso, Ribeiro, apesar de ter em vários momentos criticado o Marcelo, torço pela pessoa dele. Ele é um cara que merece essa torcida como ser humano. Ele merece uma conquista como profissional, mas como ser humano que nunca, em momento algum, deixou de ser a mesma pessoa, respeitosa com todos que o cercam, mesmo na hora da crítica. Bom te ver elogiando o Marcelo Groy, viu? Eu elogiando o cidadão. Eu acho que ele merece porque ele é um excelente goleiro. Eu gosto muito do Marcelo. Eu não disse que ele é mau goleiro, eu disse que ele teve alguns momentos ruins nas 2 temporadas recentes, em função de lesões, falta de sequência de jogos e bola aérea, que ele tem uma dificuldade para sair na bola aérea. Mas, a despeito de tudo isso, estou torcendo pelo sucesso dele. Acho que ele acrescenta ao meio por ser o que ele é. Apesar de tudo isso, eu torço por ti também. Então. Nós já voltamos. João Batista Filho, julgamento do Grenal, ainda é isso, hein? É isso aí, JB. É verdade, Ribeiro Neto. Olha só, 3 jogadores podem pegar de 4 a 12 jogos. E eu falo do Edilson, do Rodrigo Dourado e do Miller Bolanhos. O Miller Bolanhos por um lance lá no começo da partida com o William, até não deve acontecer nada. Mas de 4 a 12 jogos, os artigos que eles estão inclusos. Já o outro jogador envolvido na confusão foi o Vitinho, que pode pegar de 1 a 3 jogos pelo artigo que ele foi envolvido. O julgamento acontece hoje à tarde. Os jogadores do Inter nem voltaram de BH, foram direto para comparecer no STJD no Rio. Vou andar com interatividade, meu líder. Vamos lá. Olha só, Ribeiro Neto. Não, eu só quero fazer uma outra situação antes da interatividade. Ontem, a banda da Geral não pôde entrar. O Grêmio recebeu uma punição às 2 da madrugada. Eles brigaram no Clássico Grenal com alguns membros da segurança particular do clube. E aí, o juiz, o promotor, ele pediu para o Grêmio identificar, junto com o departamento do torcedor, alguns torcedores. Apenas 4 foram identificados e o Grêmio alega que tinha uma ata dizendo que o juiz esperaria até a próxima sexta-feira para que todos fossem identificados. Ele não esperou e na madrugada deu a punição. Até momentos antes da partida, o Grêmio tentou reverter a situação, não conseguiu. O promotor diz o seguinte, o juiz diz o seguinte: quando o Grêmio fizer a sua parte, a banda será liberada. Tá bem. Vamos ver, né? Tomara que isso se resolva para a grande final. Encerra aí com o interativo, JB. Vamos lá. Olha só, Ribeiro Neto, aqui ó, o Allen está dizendo que o Allen Vargas está dizendo que o gol do Luan foi legal, na mesma linha. Foi fora o pênalti que não deram no Ramiro. Ele está reclamando da arbitragem, sim, que o juiz ele acabou complicando. O Rogério Pimentel está reclamando da arbitragem, está dizendo que o juiz é o Chico Colorado, só podia ser. Não, parceiro, o juiz é lá de São Paulo, não tem nada a ver. E o Rafael Breda está dizendo que o Inter perdeu para ele mesmo de ir para uma final de Copa do Brasil. Pois é. Bom, o fato é o seguinte, né? Nós teremos no final de semana o Inter joga no domingo contra o Palmeiras, jogo decisivo,
emblemático, tenho certeza, com um espírito guerreiro dos jogadores do Internacional. E o Grêmio só joga na segunda-feira contra o Sport, e ao que parece o time já anunciando time reserva, né? Então, só queria, eu sei que tu está encerrando, manifestar minha irresignação com o que aconteceu com a Geral. Há muito tempo a Geral não tem dado problema, tem se submetido às condições. O que se fez de dar a punição 5 minutos antes da partida é inominável, senhor. Minha solidariedade, eu que sou um crítico das organizadas, minha solidariedade à Geral. Com esse recado encerramos, voltamos amanhã. Tchau!